Quando eu vi, eu fiquei, acho que como todo mundo, né, eu fiquei chocada e eu fiquei muito triste, porque assim, as imagens são impressionantes, né? Quando você vê assim a força da água vindo, assim, destruindo cidades inteiras, né? Levando tudo que tem pela frente com uma rapidez e com uma força assim que quase como se fosse um trem desgovernado, assim, nada pode parar aqui. Eu fiquei completamente abalada, porque um sentimento natural do ser humano e espontâneo é a solidariedade. Eu senti uma necessidade ou uma vontade de poder ajudar de alguma forma. O acidente ainda não está terminado, a situação não está sob controle e eu acredito que ainda tem muito pouca informação que realmente vai para a mídia. Quem conhece um pouco mais desse assunto sabe que o risco de um acidente ele existe, mesmo em condições normais, porque as máquinas, as usinas, elas são operadas por humanos, então humanos sempre estão sujeitos a falhas. Eu acho que essa história do Japão, ela mostrou para o mundo que os piores cenários eles podem acontecer. E quando o pior cenário ele acontece, você não pode confiar numa pessoa para apertar um botão e você não pode confiar, por exemplo, num fornecimento externo de eletricidade para uma usina, para que ela dependa disso para continuar funcionando e não ofereça risco à população e ao meio ambiente. Então, acho que essa é a grande lição que a gente tira dessa tragédia do Japão. Aconteceu lá, poderia ter acontecido com reatores antigos na ex-União Soviética, com reatores antigos na União Europeia, com reatores na América Latina. É uma situação que a própria tecnologia ela é sujeita a esse tipo de risco. As consequências vão aparecer ao longo dos anos, porque a energia nuclear não traz só estragos físicos, né? Ela vai trazer danos às pessoas, aos lugares, e a gente não tem como medir isso. A gente já viu o que aconteceu no Japão durante a Segunda Guerra, né? A bomba de Hiroshima, a bomba de Nagasaki, foram bombas nucleares. A gente não sabe por enquanto se a proporção desses acidentes vai ser menor, maior, a gente tem que esperar para ver. As consequências, né, elas são inimagináveis, né? A gente não sabe o alcance. Hoje, assim, as pessoas no Japão estão sem acesso à água, né? Em alguns lugares sem acesso à água, sem acesso à comida, a leite, né? Assim, tem muitas famílias, assim, então é muito triste. I'm the International Development Director of an organization called Mayors for Peace, which now is gathering 4,500 cities in 150 countries, working together for the elimination of the remaining 22,000 nuclear bombs we have on our planet. This new nuclear disaster in Fukushima, you know, the second largest, at this stage, the second largest nuclear disaster after Chernobyl, maybe we will learn soon even bigger than Chernobyl in terms of the release of radiation, because Chernobyl was one reactor. Here we're talking about 3 reactors releasing radiation. We're learning more and more through the media and through the internet of the radiation being in the tap water in Tokyo, and children not, you know, it's not safe anymore for children in Tokyo to drink tap water. Esse ato aqui, na verdade, é uma vigília em solidariedade aos acontecimentos no Japão, em tudo que tem acontecido, né? Tá certo que teve desastres, né? Eventos climáticos extremos lá, mas eu acho que, assim, um recado que a gente quer dar é que o uso da energia nuclear, ela não é uma resposta às mudanças climáticas, né? E que pode, né, em caso de acidente, trazer consequências irreversíveis, né, não só para o meio ambiente, como para a saúde das pessoas. Então a gente está aqui hoje reunido em solidariedade, né, aos irmãos do Japão e pedindo o fim do programa nuclear, não só no Japão, né, como também no Brasil. I think, you know, it's very important to have this action here where people can
come together and express their concerns about what happened in Japan, you know, with the earthquake, the tsunami, natural disasters. But now, more and more, we're learning about the problems in Fukushima, which is a man-made disaster. You know, it's the use of nuclear energy. And this is a danger. And I believe, you know, that very soon we will learn about so many Japanese people who will have illnesses because of huge amounts of radiation which have been released into the environment. Eu acho que é muito importante fazer essa manifestação. Eu acredito que no Brasil tem muito pouco conhecimento sobre todos os problemas envolvidos na energia nuclear. Eu acho que as decisões do nosso país sobre a implementação de novas usinas foi muito pouco democrático. E eu acho que é super importante que as organizações façam esse trabalho de conscientização. Se fosse a catástrofe aqui, eu visse um ato no Japão, eu certamente me sentiria muito acolhida de alguma forma. Eu estou aqui para tentar acolher de alguma forma aquele povo, para tentar mostrar que o Brasil está sim preocupado, não só eu, mas o Brasil está sim preocupado com tudo que está acontecendo. O Brasil tem um potencial energético enorme, nós podemos investir em energia eólica, em energia solar, são fontes de energia limpas e não trariam um risco que a energia nuclear traz. Nós estamos vendo agora no Japão toda essa situação ocorrendo, é absolutamente desnecessário que o Brasil corra esse risco, porque a energia nuclear ela é cara, ela não é de maneira nenhuma mais eficiente que as outras e ela gera resíduos que depois nós não temos o que fazer com eles. Esses resíduos vão ficar para sempre, trazendo risco de contaminação. Principalmente a questão de Angra, está sendo construída a nossa terceira usina nuclear aqui no Brasil. Então o que aconteceu lá no Japão pode muito bem acontecer aqui no Brasil, bem perto da gente, lá no Rio de Janeiro. Então a gente está fazendo esse ato em solidariedade às pessoas do Japão. A princípio estamos aqui para pressionar o governo, para dizer para Dilma que temos potencial para muito, que não é energia nuclear, muito. Em 2007, o governo Lula retomou aí a ideia de construir Angra 3. Angra 3 é um projeto que foi criado na década de 70, durante o governo Geisel, em plena ditadura. O projeto não foi atualizado depois de mais de 30 anos e foi retomado em 2007 sem qualquer consulta pública, sem consulta ao Congresso Nacional. Foi aprovado, foi concedida a licença ambiental com EIA-RIMA, um estudo de impacto totalmente incompleto, com várias pendências. Alguns estudos de organizações da sociedade civil mostraram que o projeto apresentava sobrecusto e que para ele ser viável economicamente seria necessário um grande investimento de subsídios públicos. Na questão jurídica tem esse problema de ter atropelado a Constituição, não ter feito a consulta ao Congresso, que seria obrigatório para instalações nucleares no Brasil. Enfim, uma série de questões e problemas. E aí a maneira como funciona o setor nuclear no Brasil hoje, que está todo estruturado em torno da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e a CENEM, que é essa comissão, ao mesmo tempo que ela fiscaliza, licencia as instalações nucleares, ela também é acionista das empresas que produzem o combustível nuclear. Então, você tem um órgão de fiscalização com interesse comercial sobre esse setor, entendeu?
Então são muitas coisas estranhas, é protegido por lei de sigilo, então se você faz um pedido como cidadão, eles não são obrigados a te passar as informações. É todo um setor com pouca transparência, com atitudes muito militaristas, né? É bem complicado, assim, no Brasil. Eu não me sinto segura de saber que esse Estado que a gente tem está responsável por fazer a gestão de uma tecnologia tão perigosa e tão complicada como a energia nuclear. Então, assim, a gente tem o perigo de todo o ciclo do urânio. Né? O ciclo do urânio que sai de Caetité, a população fica a 400 quilômetros de Salvador, que é da onde é extraído a maior parte do urânio, né? E todo o ciclo, ele vai para o Canadá, vira gás, vai para a Holanda, é enriquecido, volta para o Brasil, né? Então, muitas pessoas acreditam que a energia nuclear, ela é boa porque ela não ajuda no aquecimento global, né? Ela não contribui para o aquecimento global, mas ela contribui porque nesse processo todo do ciclo do urânio, acontece muita emissão de gases de efeito estufa, né? E o perigo que tem, por exemplo, caminhões com 300 toneladas de urânio vindo de Caetité para Salvador para pegar um navio para ir para o Canadá. Imagina se acontece um acidente. Esses caminhões, são cerca de 10 caminhões, eles passam por várias cidades. Se acontece um acidente no meio do caminho... Bom, a Angela Merkel disse alguns dias atrás que esse acidente provou que até coisas que os cientistas acreditavam que era impensável, na realidade eles podem acontecer. Então, mesmo que se diga que aqui no Brasil tudo é muito seguro, nós não sabemos exatamente o que poderia ser feito. Você vê todo o trabalho de evacuação que tem sido feito lá, aqui no Brasil não há treinamento para isso, o treinamento é ínfimo. Participa cerca de 10% da população num raio de 10 quilômetros. Então, isso para o Brasil é muito importante estar discutindo agora. Santa Catarina é o estado que recebe menos radiação solar do Brasil. Tem 30 vezes mais radiação que a Alemanha, que é um dos países que mais investe em energia solar na Europa, né? Então, assim, a gente tem um potencial enorme, basta investir, basta querer, né? Então, essa é a nossa mensagem, para a gente investir mais em energia limpa, energia renovável e parar com a Angra 3, com essa energia perigosa. E a gente pede para o governo brasileiro, a gente pede para a população se unir, né, participar desses movimentos e dizer não à Angra 3. Né? Com esse dinheiro, a gente faz 2 parques eólicos gerando o dobro de energia em menos tempo. O que a gente gastaria de 6, 8 anos para fazer uma usina nuclear, a gente gastaria 2 anos para fazer um parque eólico. Sabe que eu fiquei pensando que quem tem menos de 30 anos, assim, da nossa geração, mas tem um pouco menos de 30, não lembra, né, de Chernobyl, não lembra do acidente do Suez 137. E com essa história que está rolando, a cobertura da mídia, as pessoas vão reaprender quais são os riscos, os perigos da energia nuclear. Então eu tenho uma certa esperança que o debate ele seja mais amplo agora e que a gente tenha uma chance de mostrar para as crianças, para os jovens, que existem outras alternativas e que a gente pode sim ser um país desenvolvido, high-tech, entendeu? Explorando o que a gente tem, que não tem em quase nenhum outro lugar do mundo, que é a nossa biodiversidade, a nossa biomassa, o vento e o sol, que abençoa essa terra Brasil, né?